que uma pesquisa da Latam Intersect Intelligence revelou que a legalização dos jogos de azar enfrenta resistência entre os jovens brasileiros, especialmente aqueles que usam aquele aplicativo TikTok, onde se observou maior expressão de reações negativas. Analisando emoções nas redes sociais, esse estudo constatou que, apesar de uma visão geral positiva, 41% dos internautas sentiram felicidade com relação a cassinos e apostas, enquanto cerca de 10% expressaram tristeza no TikTok. Isso indica uma percepção menos favorável dos jogos de azar entre o público jovem, pelo menos de acordo com esse levantamento dessa empresa Latam Intersect Intelligence. Bom, divergência teremos aqui, eu acho. Você, Luiz Felipe Dávila, legalização dos jogos de azar, o que a gente precisa considerar? Muitos defendem, inclusive, sob o aspecto que isso poderia turbinar, anabolizar o nosso turismo. Essa pesquisa aponta que os jovens são um pouco reticentes em relação a essa possibilidade, mas queria sua reflexão sobre o tema. De jogo para turbinar o seu turismo. O Brasil precisa de gente competente nos governos, o Brasil precisa saber marketear melhor as suas belezas naturais, o Brasil precisa acabar com a violência, o Brasil precisa investir em infraestrutura, são coisas assim que atraem o turismo. O Brasil não precisa de jogo para atrair turismo. O jogo é um mal que vai atrair, sim, é o crime organizado, é a prostituição, é droga. O jogo não vai trazer essa coisa maravilhosa e mundo rosa, não. Então, nós precisamos focar nos reais problemas do Brasil. O Brasil tem problemas seríssimos para resolver, para fazer com que essa indústria do turismo, que hoje, Caniato, representa somente 3% do PIB e pode crescer para uns 20%. E ela, sim, é geradora de emprego sério, de empresas, de comércio. Então, vamos focar no que é prioridade. Jogo não é prioridade. Pelo contrário, acaba viciando as pessoas. Muitas pessoas hoje, inclusive, têm suas rendas comprometidas por causa de jogo. Então, não é por aí que nós vamos descobrir uma nova fonte de fazer a economia voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Aí, uma reflexão do Dávila, deixando clara a sua posição, que me parece está alinhada com o do meu colega amigo Roberto Mota. Mota, enquanto tem muita gente que defende a legalização dos jogos, que isso vai impulsionar o turismo brasileiro e ficam fazendo comparações com Atlantic City, Las Vegas, vários balneários que têm cassinos nos hotéis, enfim, você não vê dessa forma. Inclusive, salvo engano, você tem uma percepção de que isso poderia, inclusive, impulsionar não o turismo, mas o crime organizado? Eu proponho a seguinte ideia. Eu aceito a legalização do jogo para que a gente tenha cidades iguais a de Las Vegas, mas se a gente importar a Constituição americana, pode ser? E a gente importa também a estrutura policial americana. A gente importa também a independência dos estados em relação à legislação criminal. Então a gente coloca cassino aqui no Rio de Janeiro, problema nenhum, mas deixa a população do Rio de Janeiro resolver qual é a pena que um condenado por assassinato vai receber aqui no Rio de Janeiro. Mas São Paulo resolve a pena que ele quiser, o pessoal do Pará resolve. Então a gente traz o jogo, mas traz todas as condições que permitem manter o jogo sob controle. Porque se não for assim, é como o Dávila disse, eu acho que ele expressou maravilhosamente bem, é uma ideia tirada do bolso do colete, que vai beneficiar alguns enormemente. Agora, para e olha para o Brasil de hoje, um país mergulhado numa crise de criminalidade sem fim, um país que faz guerra à sua polícia, um país onde a insegurança jurídica é absoluta, e você vai colocar neste país o jogo e vai dizer que não, vai ser para o bem, vai gerar receita, vai gerar progresso. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada jogo do bicho? Eu não vou nem falar muito sobre isso, porque pode ser que a minha luz caia aqui de novo e aí a gente vai ficar com medo mesmo. Mas para quem defende o jogo, procure se informar um pouquinho sobre uma coisa chamada jogo do bicho. E aí tente imaginar razões pelas quais esse jogo que vai ser legalizado no Brasil
por que que ele não vai ser dominado pelas mesmas pessoas que hoje já são responsáveis pelas atividades ilegais no Brasil? Certamente a gente vai ampliar esse debate e colocar os nossos outros comentaristas para trazer suas reflexões. Agora, Dávila, a gente tem mais 40 segundos. Em nenhuma modelagem você defende a legalização do jogo? Por exemplo, pegar uma localidade mais pobre e transformá-la na Las Vegas brasileira, transformar ali num polo de jogatina, por exemplo, jogatina legal, claro. Nenhuma modelagem desse tipo, ao invés de liberar para todas as cidades? Eu vou dar um exemplo. Uma cidade no interior de Pernambuco com Petrolina não levou cassino. Sabe o que levou? Fruta. Levou lá manga, uva, e é um dos grandes exportadores de fruta do Brasil. Por que não descobrir a sua vocação econômica e investir nela ao invés de criar uma coisa falsa? Aliás, bem lembrou Mota do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. O que você acha de uma cidade que ainda o jogo não foi legalizado e o presidente gosta de ajoelhar e beijar a mão de bicheiro?